Momento aprendizagem. Agrifor. Hoje nosso sábado letivo é no campo. Estamos na localidade de Pedras Brancas, no município de Lages, Santa Catarina, para aprender na prática sobre a proteção de nascentes com o Oberti. Vamos acompanhar a instalação de uma fonte tipo Caxambu e entender a importância de preservar a água. A fonte modelo Caxambu, uma tecnologia da Epagre, protege nascentes e garante água limpa e segura nas propriedades rurais. A instalação da fonte foi realizada na propriedade de Nelson e Andréia e conduzida pela coordenadora do projeto Agrifor, professora doutora Luciane Costa, juntamente com o acadêmico Oberti. Esse modelo de fonte evita contaminações, preserva a qualidade da água para o consumo humano e animal, contribui para a segurança hídrica ao longo do ano e se destaca pelo baixo custo de implantação. A primeira etapa foi compreender como a fonte é estruturada e montada. E agora, nesse momento, nós vamos mostrar como é feito o preparo do tubo, né? Como vocês puderam observar aqui, esse é um dos métodos que eu utilizo para fazer, né? Esse apoio, essa suspensão aqui para preparar ele. Algumas pessoas utilizam areia, utilizam terra, né? Para fazer esse apoio. Também é possível, assim como tem variadas formas de fazer isso, né, que o pessoal vai, através da criatividade, vai desenvolvendo, né? Então, assim, vai esse apoio aqui, eu aqui preparei uma tampa de um balde, né, seu Nelson, e um plástico para a gente fazer o apoio, fazer essa base, né? Depois disso, a gente, como foi o outro, a gente coloca o tubo que vai ser para limpeza, né, e o tubo de ladrão, né, extravasor, e também um tubo que vai fazer a conexão para a residência ou para o destino onde for a água, né? Pode ser numa caixa d'água, pode ser para os animais. Ele sempre fica mais ou menos nessa posição, né? Os tubos brancos aqui, que é de limpeza e ladrão, eles vão ficar na vertical lá na hora da instalação, e o tubo que liga na caixa, na propriedade, fica na lateral, sobre a metade do tubo. Pode ficar aqui no meio, nessa posição? Pode ficar, não tem problema nenhum. Tranquilo? Vai da criatividade aí de cada um. Pode ser utilizado tubo mais grosso para fazer a ligação da casa, ou para fazer a ligação aqui de limpeza ou extravasor, pode ser utilizado, né? De preferência, se a pessoa já tiver o material em casa, pode ser isso que é utilizado desse, não precisa ser comprar lá na loja só para fazer isso. Se tiver uma obra aí, às vezes pode conseguir isso aqui, né? Esse material. Outro detalhe, os tubos de esgoto, tanto o de esgoto como o tubo que vai ligar na casa, uma ponta do tubo, quando ele vem da loja, ele vem com uma dilatação, né, para fazer o encaixe da sequência, né? Então, nesse caso aqui que eu estou utilizando essa parte, eu deixo ela para baixo aqui, ó. Porque depois o cap ele é na espessura do cano aqui, né? Esse tubo aqui, o ideal é deixar ele aqui pelo menos uma semana, né? Para essa massa secar, não ter problema de trinca ou de desmontar esse tubo, né? O seu Domingos perguntou se essa massa, esse concreto aqui com o tempo não tem perigo de sair, né? De quebrar, por exemplo, né? Tem infiltração. O recomendado é que essa montagem dele aqui seja feita num local sombreado, por dois motivos. Primeiro, para não pegar chuva, logo que ele é feito, né? Não tem problema.
E o sol também, ele pode secar muito rápido e trincar, né? E dar vazamento, infiltração. Então por isso é recomendado fazer na sombra, tá? Para desformar depois esse material que foi colocado dentro, né? Depois de seco, esse período que você deixa ali para curar a massa, você pode só movimentar o bloco aqui, né? O tubo, largar ele no chão e tira o restante do material que está dentro, né? Aqueles apoios, né? Se ficar massa, pode acontecer de ficar massa dentro dos canos aqui, com uma barrinha de ferro ou algum material, a gente fura e tira o restante, aquela tampa de balde que foi colocado ali, a gente tira fora daí. Movimentar bem a massa para ela ocupar todos os espaços, não ficar vazamento também, né? Não ficar buraco ou falhas, né? Principalmente se for usar concreto com britado, também pode ser utilizado, né? Então, trabalhar bem a massa para ela assentar bem aqui, preencher todos os espaços. Se quiser colocar 2, 3 saídas aqui também é possível. Uma para casa, uma para os animais, dependendo da vazão da fonte, né? Se ela tem um volume de água grande, né? Se for uma nascente, uma vazão menor, o interessante é sim colocar na caixa d'água que faz um depósito. Você consome essa água durante o dia e durante a noite a proteção da nascente lá, por mais pouca vazão que ela tenha, ela consegue abastecer essa caixa para você utilizar no outro dia, né? Depois de entender como funciona a montagem da fonte Caxambu, foi o momento de fazer a instalação na propriedade. A professora Luciane, junto com os proprietários e os acadêmicos dos cursos de Gestão do Agronegócio e do Técnico em Agroecologia do IFSC Lages, levaram até o local uma fonte Caxambu já pronta e seca, preparada dias antes, e seguiram o curso da água até a nascente. Pessoal, do tubo assim, ó, que faz a instalação, a gente normalmente trabalha com tubo mais fino de 20 centímetros, né, que é mais leve. Esse aqui é um tubo de 30. Aqui, como vocês podem ver, foi vedado uma ponta do tubo e tem 3 canos aqui, ó, tá? O cano marrom é o que vai fazer a ligação da água para casa, tá? Para casa, para uso da propriedade e assim por diante. Os canos brancos, eles sempre vão ficar na forma vertical, tá? Um é para drenagem e limpeza da fonte e o outro é para ela extravasar, que é o ladrão, né, que a gente conhece. Como aqui é uma fonte, um local que tem bastante água, pode ser colocado um ladrão extra, tá? Para não ter perigo de estourar depois. O que a gente vai fazer agora aqui, ó? A gente já trouxe tubo no lugar, a gente vai fazer uma cama de barro, de argila aqui para vedar toda essa água para ficar para cima e sair só pelos canos desse tubo aqui. Aqui, ó, pessoal, vocês estão vendo que eu estou colocando terra, pedra aqui, para vedar todo o vazamento de água que tiver, né? Quanto mais argilosa, mais liga tiver no barro, melhor para fazer isso, né? Enquanto ele termina aqui também, ganha fôlego, né? Uma coisa importante também depois que é a área de contribuição, até o pessoal do 2 teve aula disso ontem, né? Isso aqui toda é uma bacia de contribuição. Então toda a água, quando chove, que cair para cá, vai contribuir tudo para esse curso d'água, né?
Para não vir tanta enxurrada, depois é interessante fazer umas valetas ao redor para desviar a enxurrada. A hora que cair, cai na valeta e a valeta joga para outro lugar. Para evitar cair ali, aqui, né? Para não vir muito barro, para cobrir tudo, para não sujar a água, tá? Ô Beth, quais materiais são usados para proteger uma nascente como essa? Assim, ó, o material que é utilizado para proteger a nascente, esse é o tubo que a gente prepara, né? Como já havia explicado antes. E além desse material aqui, né, a gente utiliza brita, areia, para fazer uma filtração da água. E usa um plástico também para ajudar a cobrir, para não ter entrada de materiais tipo folha, galhos, não ter acesso de animais. Todos esses são materiais que vão servir depois para proteger a nascente da influência desses fatores. Roberto, existe uma época melhor do ano para fazer esse tipo de trabalho? Assim, a época do ano vai depender de vários fatores. Quando é no verão, pode ter um excesso de calor em ambiente aberto, né, de insolação, que dificulta um pouco também o trabalho. Como vocês perceberam, é um trabalho pesado, né, dependendo da situação. Então, nesse sentido, no inverno, um ambiente mais fresco fica melhor para trabalhar. Agora, com relação à localização das nascentes, a melhor época para localizar uma nascente é quando tem estiagem. Porque sempre quando você localizar uma nascente, quando tem um período de estiagem, é o período que aquela nascente você pode verificar que ela é permanente, né? Não é uma nascente espontânea, que às vezes pode secar durante um período, né? Então, para a localização da nascente, o melhor é no verão, no período mais seco. Para trabalhar no inverno. Roberto, depois de pronto, o agricultor precisa fazer manutenção? A manutenção dessa nascente, vocês vão reparar que ela é mais simples do que aquela nascente, aquele poço comum que a gente tem em casa, a maioria do pessoal tem, né? Que é aquele buraco escavado, né? E aberto. Por que ela é mais simples? Porque não tem entrada de folhas, não tem entrada de galhos, não tem entrada de outros materiais, né? Então ela é mais simples, por esse fato. A manutenção ela deve ser feita num período em torno de 5 a 6 meses. A gente vem aqui, abre o cano de baixo e faz a drenagem da nascente, para tirar com qualquer possível pouco depósito de material que tenha dentro, né? Por conta da vazão da água mesmo, ela vai fazer essa limpeza. Além disso, a água na forma natural ela tem contaminação, seja por coliformes fecais, coliformes totais, que são patógenos que podem causar doença para a população, principalmente onde os animais têm acesso e defecam próximo, né? Para ajudar a melhorar isso, é recomendado fazer uma desinfecção da fonte, que pode ser utilizado cloro, né, água sanitária, no interior da fonte aqui para fazer essa desinfecção, eliminar esses patógenos. Então, periodicamente tem que ser feito isso. Eu vou fazer a colocação das pedras agora aqui, que é o preenchimento da fonte, e essa parte é muito importante, porque é o que vai interferir no fluxo da água depois, né? Então, assim, ó, quando tem a nascente, vamos pegar o exemplo dessa aqui que está vindo da lateral, né? De cima. Nunca se coloca pedra lá na nascente mesmo, né? Para dificultar a vida da água. As pedras a gente vai colocar ordenada aqui, uma ordem, para facilitar a passagem da água, tá? Isso é o que vai contribuir para a melhoria da fonte da água também. E evitar problemas depois, né? Tá bom? Pode ser essa daqui por enquanto. Coloquei as pedras, ó, e ficou uns vão grandes para a água fazer o fluxo dela, né? Não vai impedir a passagem dela. A gente sempre começa pelas pedras grandes, tá? Se a gente põe várias pedras pequenas, a gente cria muito obstáculo, diminui a porosidade, a água vai cada vez criando mais barreira, né? Ela perde pressão, perde potência, então
faz as bostas grandes e deixa frestas grandes, né? Depois é que vai encaixar. Inclusive, se ela tiver muito obstáculo, ela pode buscar outro caminho, né, mais fácil para a água, que é a forma natural dela, buscar o caminho mais fácil. E se ela tiver obstáculo, ela fugir da proteção da nascente, né? Buscar outro caminho. Por último, agora aqui a gente coloca uma pedra brita, que ela ajuda a nivelar tanto essas pedras mais grandes que foi colocado, como ela ajuda a impedir a passagem de materiais de cima, né? E ao mesmo tempo, em algumas condições, ela vai ajudar a filtrar a água, né? Como eu falei lá no início, os tubos brancos aqui, eles são na vertical, o de baixo é o de limpeza, de manutenção, né? E o de cima é o de cano ladrão, para extravasar a água que está entrando na nascente. O marrom é o que faz a ligação na propriedade, né? Ele faz a conexão, pode ser com esse cano preto mesmo, pode ser com tubo de PVC, aí fica a critério do produtor qual que for a melhor solução que ele achar, né? Mangueira ou PVC ou qualquer material. No tubo de baixo, como é o tubo de manutenção, ele deve ficar fechado, tá? A gente fecha ele aqui. A cada 6 meses, ou sempre que for possível, né? Quanto maior a frequência a gente fizer a manutenção dela, que é só vir aqui e abrir ela, né? A própria pressão da água que está estocada lá dentro, ela vai arrastar para fora aquele material solto que tem lá dentro, né? Seja depósito de terras, que pode vir pela nascente mesmo, né? Ou outros materiais, como vocês viram, as pedras estavam sujas, né? À medida que passar o tempo, ela vai limpar, vai ficar como se fosse uma pedra de rio, né? Vai limpar e ele vai acabar depositando no fundo. Então essa manutenção é necessária, fazer para tirar esse resíduo lá do tempo. A gente só vem aqui, desinfecção feito e abre ela. A desinfecção com água sanitária, em torno de 1 litro ou 2 litros, depende do tamanho da proteção, né? A gente também pode esvaziar ela e colocar por esse tubo de cima,
No caso lá da Dona Chile e do seu Wilson, nós deixamos um cano lá em cima, para colocar água sanitária. Mas é possível colocar por aqui também. Então abre ela, esgota e coloca água, fecha e coloca água sanitária para fazer a eliminação daqueles patógenos. Né? Eu vou deixar aberto. Se você quiser deixar de volta, leva de volta. Por que eu vou deixar aberto hoje? Porque a gente recém construiu, o barro está mole, né? Então ele vai ter esse período agora para ele enxugar, assentar bem e fazer a vedação da ponta. Se a gente fecha agora, como ela tem um volume grande de água, pode acontecer dela estourar, né? Vazar por cima e fazer o estouro dessa água. E assim, a equipe do projeto Agrifor, junto aos estudantes e aos agricultores, encerrou mais um dia de aprendizado com um churrasco de confraternização, marcado pelo sentimento de dever cumprido e pela construção de mais um capítulo do seu propósito: levar conhecimento a quem acredita que sustentabilidade, saneamento e cuidado com a água caminham juntos no fortalecimento da agricultura familiar.